Oi, pessoal! Estamos começando mais um Flávio Prado Entre Amigos e hoje trazendo um velho amigo de velhas andanças, colega escritor, um homem que trabalha há muito tempo com justiça, esse é o trabalho dele, e que escreveu alguns livros que viraram best-seller. Estou falando do Roger Franchini. Tudo bem, Roger? Bom te Olá, receber aqui. muito obrigado, sou eu que agradeço novamente. Fico muito feliz de estar aqui contigo e com todos os seus fãs. Legal. Muito bacana. Roger, conta um pouquinho primeiro do seu trabalho. Você é um homem ligado a trabalho policial, investigação. Conta um pouquinho como é que é essa sua vida no dia a dia. Olha, atualmente eu sou um burocrata, né? Daquele mais tranquilo que existe, né? Hoje eu sou assessor de um juiz lá no júri do Fórum da Barra Funda, mas a minha carreira no crime, e eu estou no crime já há alguns anos, né? Começou por volta aí de 2002, 2001, eu ingressando como investigador da Polícia Civil de São Paulo. E fiquei na Polícia Civil até 2007, 2008, eu não me lembro bem agora, saí para advogar. E então eu comecei a lançar os livros, né? O meu primeiro livro, ele se chama, porque ele ainda está à venda aí, Toupeira, a história do assalto ao Banco Central, que narra a história do furto, que na verdade saiu como assalto na capa, mas é um furto, né? Ao Banco Central de Fortaleza, que aconteceu em 2005. Logo depois, na sequência, veio o livro Richthofen, que narra também a história do crime da Suzane Richthofen, né, que ela cometeu contra os pais em 2006. Um livro saiu em 2011, mais ou menos. Depois veio um livro também chamado Amor Esquartejado, que fala sobre o crime do IOC, né? E em 2014, 2013, saiu um livro chamado Matar Alguém, que é uma ficção. Ele não está baseada objetivamente em crimes, né? Mas os outros sim. Os outros sim, os outros eles têm essa coisa de estar vinculado a um crime que aconteceu. Então ele tem esse reflexo da realidade, né? E o livro Matar Alguém não. Foi uma oportunidade que eu quis me dar, depois de tantos livros aí falando sobre coisas reais, sobre uma ficção. Muito embora ele também esteja fundado, tenha muito amparo aí naquela... Eu não sei se você se lembra de uma série de ataques que aconteceu, não os de 2006, mas em 2012 teve uma outra série de ataques aqui em São Paulo cometido pelo PCC contra PMs, cerca aí de 100 e... Na verdade, passava nos postos policiais e... Exatamente. Eu lembro disso, sim. E eu quis registrar isso, porque achei que foi um fenômeno social assim, bastante interessante. E hoje nós temos dificuldades para encontrar até matérias jornalísticas sobre isso, né? Parece que esse evento ele se perdeu nesse universo sem fim da internet. Mas uma coisa que me chamou muito... eu não falei do meu livro... Do seu que você mais gosta, né? Ponto 40, né? Porque na época que eu era investigador, eu tinha um blog, né? Na época os blogs estavam em auge, e eu ia retratando nos blogs o meu dia a dia dentro da delegacia. E aí, quando eu saí da polícia, eu recolhi todas essas histórias e fiz esse livrinho aqui que saiu pela editora Veneta. Esse é o seu exemplar? Obrigado, espero que você goste. legal. E esse aqui é o livro Richthofen, ele saiu em 2012, mas essa é a segunda edição, que também saiu pela editora Planeta, também é seu, espero que você se divirta. Poxa vida. Agora, me conta um pouquinho, por que você resolveu ser um homem vinculado à polícia? Você é um cara tranquilo, pacato, fala pouquinho e tal. Por que o que o levou a ser um profissional que para trabalhar com a polícia? Eu acho que, primeiro de tudo, esse chamado que eu tive foi uma necessidade material, que eu estava fazendo direito na Unesp e eu estava sem dinheiro algum. Não tinha dinheiro, não tinha emprego e eu corri o risco de voltar para casa. E aí, por uma coincidência divina, apareceu o concurso para investigador. Eu fui prestar. Eu não sabia o que era a carreira de investigador. Até então, para mim, polícia era PM, era aquela pessoa que estava fardada na rua, né? Eu não tinha ideia de que existia alguém no Brasil
que pudesse fazer esse serviço velado de investigação. Me lembra até que eu, conversando com um amigo, né, sobre isso, e ele me explicou, não, existe um inquérito, existem aquelas pessoas que cuidam do inquérito, né? E a Polícia Civil não é feita só da figura do delegado, existem milhares de outras pessoas que o apoiam, e dentre essas, uma delas é a figura do investigador, que hoje é muito famosa, aliás, né, pelos filmes e séries. Séries, exatamente. Mas na época não era tão comum assim ouvir falar de investigador. E a minha cabeça era essa, então uma espécie de um detetive, né? Ele falou, beleza, vamos lá. Fiz a prova, fui passando, fiz uma prova, fui sendo aprovado. E aí, quando eu me dei conta, me deram uma arma e um distintivo. Eu sou muito grato à Polícia Civil por ela ter não só me permitido sobreviver materialmente durante essa fase da minha vida que foi muito difícil, mas pela forma como ela transformou nesse homem que eu sou hoje. Eu sempre digo assim, que eu sou um homem privilegiado pela oportunidade de ter passado pela Polícia Civil e de ter adquirido esse modo de olhar para as pessoas e olhar para as relações de maneira que só quem está ali dentro consegue ter. E não é só pelo fato de estar lá dentro, né, mas pelo fato de ter também saído e hoje ter conseguido ressignificar todo esse período da minha vida, que foi um período extremamente marcante, muito forte, e esse choque entre o que nós, né, pessoas comuns, civis, estamos aqui fora, olhamos para o crime, para os fenômenos sociais, com essa visão da polícia, que é uma coisa muito mais dura, muito mais severa, muito mais descrente do mundo e desses nossos valores, porque eu acho que só essa relação tão conflitante que houve na minha vida que foi possível me fazer autor, me fazer escritor. Bom, agora é hora de falar do Grupo Roll Center. O Grupo Roll Center trabalha com rolamento de correias transportadoras, além de diversos produtos. Há 19 anos trabalhando com empenho e dedicação, atende todo o setor industrial e entrega em todo o Brasil. Fica aqui na Avenida Luca, 468, na Chácara Mafalda, em São Paulo. Telefone WhatsApp 11 2092 4002. Acesse www.rollcenter.com. Grupo Roll Center, a maior parceira da sua indústria. Um super abraço para o Wesley Boca, nosso querido amigo. Um abração para ele, para todo o pessoal do Grupo Roll Center. Você falou que você não sabia como funcionava ser investigador, e eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo também não sabe, como eu também não sei. Aconteceu um crime. Tem os mais badalados, Sim. como o caso da Richthofen e tal, mas tem aqueles crimes comuns. Aí aconteceu um crime, olha, chegou lá na delegacia, fulano matou ciclano e tal, não sei o quê. Quando o investigador é acionado e o que ele começa a fazer? O que a gente chama de crime, né? Primeiro, a gente tem que tomar como base essa visão jurídica que, pelo menos, é o que normalmente já se estabeleceu hoje, né? Crime é um ato que atenta contra um bem jurídico que nós temos. Um bem jurídico é a vida, é a propriedade, né? Então, se dividiu esse ato entre uma coisa que chama materialidade e a autoria, ou seja, alguém realizou uma ação para que aquele fenômeno, que é o crime, tenha realizado. E essa ação deu consequência a um fato. Quando ocorre um desses fatos, que eles estão elencados lá no Código Penal e tal, o Estado tem que agir para que aquela pessoa seja punida. Para que isso aconteça, é preciso demonstrar que foi aquela pessoa que realizou o ato. Perfeito. Né? A maioria dos crimes, eles têm autor. É muito fácil você identificar de imediato quem cometeu o crime. Porque são esses crimes menores, de ameaça, são crimes contra a honra, né? Alguma coisa que você já sabe. Nesse tipo de crime, não é preciso a atuação de um investigador. Certo. Os crimes, quando acontecem e não se sabe de imediato quem os cometeu, é aí que se exige a atuação de um investigador, porque será a responsabilidade dele, a atribuição dele, angariar indícios substratos para se demonstrar que aquele fato foi cometido por tal pessoa.
O caso mais clássico, né, que é mais fácil de se usar como exemplo, um crime de homicídio, que normalmente é um crime que nós não conseguimos saber ali quem fez. De imediato, quem atende esse local de crime é a PM, porque a população liga para o 190 e avisa, olha, passei por aqui, vi que houve disparos e eu estou vendo ali alguém no chão caído, sangrando. A PM manda uma viatura até lá no local, a PM confirma realmente aquele chamado e aí aciona a Polícia Civil, porque se identificou que houve um crime e o crime não tem autoria. E o crime sempre é investigado pela Polícia Civil? Em regra, sim, esses crimes comuns, perfeito, né? Perfeito. A Polícia Civil, então, envia uma equipe até lá no local, primeiro para se observar o que pode ser feito para se angariar aí elementos de conhecimento para indicar quem foi o autor. Recolhe-se, então, testemunhas, recolhe-se impressões sobre o local, se a porta estava aberta, se a porta... Isso já é o investigador que faz. Esse trabalho é o trabalho do investigador. Agora, recolher as provas, analisar tecnicamente e tal, aí quem atua é a polícia científica. É a perícia que se fala. A perícia, né? Quer dizer, você vai, quando aconteceu o crime, você, investigador, vai com alguém ligado à perícia. As pessoas que vão são investigadores e peritos, é isso? Logo no início não, é porque pode ser que aquele local ele não exija perícia. A coisa seja tão fácil, tão evidente, que você não precise recolher elementos técnicos, né? O que ocorre, ao menos em São Paulo, no Brasil, com a Polícia Civil de São Paulo, é que primeiro vai essa equipe da Polícia Civil e aí depois eles acionam essa polícia científica. Até por uma questão de material humano, né? Não existem tantos... peritos assim que podem ficar disponíveis para atender a todos os locais de crimes. Então faz uma pré-seleção ali, avisa e manda-se mensagem, avisa-se lá para a polícia científica, olha, no endereço tal houve um crime, então vocês precisam ir até lá para se fazer o que eles chamam de laudo pericial de local dos fatos. E os peritos vão até lá, fazem um relato técnico do que é esse espaço científico. Então, eles registram fotograficamente, tiram fotos, recolhem alguma coisa que eles acham de interessante, como, por exemplo, fio de cabelo, se encontram projéteis, cápsulas pelo chão, eles já recolhem... digitais, essas coisas. Principalmente, é um elemento muito fundamental, assim. Em São Paulo existem duas polícias científicas, né? Existe o IC, que é o Instituto de Criminalística, que faz esse trabalho científico que não é voltado para a medicina. Ou seja, tudo aquilo que é mais evidente. Assim. Existe o IML, o Instituto Médico Legal. Esse órgão, que também pertence à polícia científica, é onde ficam os peritos, os médicos legistas responsáveis para fazer o laudo necroscópico. Recolhe-se o corpo, manda para eles. E eles então vão analisar o corpo internamente para saber se há algum indício de envenenamento, se há alguma marca de agressão interna que não é visível internamente. Eles fazem também uma coisa que é fundamental para se descobrir quem é o autor desse crime, é identificar e descrever as lesões que o corpo tem. Tem um buraco no braço. Ele olha e diz, olha, pelo que eu estudei, isso daqui é um orifício de entrada de um projétil. E pelas características desse orifício, pode ser que ele tenha sido feito a coisa aí de 5 a 6 centímetros. Analisando todo o corpo, eu concluo que essa pessoa pode ter morrido há 2 horas, há 4 horas, há 3 dias, há 1 mês antes de estar aqui na minha frente. E essas informações elas são fundamentais. Recolhido tudo isso, passa-se para o delegado de polícia e ele então vai fazer o relatório final, concluindo ou não se ele indicia, se ele indica, se ele aponta alguém como sendo o autor do crime.
Mas isso, assim, como é para homicídio, e os homicídios hoje, e os crimes dolosos contra vidas hoje é o meu dia a dia, fica mais fácil. Mas isso também é para roubo, é para furto, e é para crimes cometidos na internet. Eu vou falar agora da nossa querida Baltec. E quero falar de uma empresa que, por certo, você já me ouviu falando muitas vezes, porque a Baltec é reconhecida no mercado de construção como uma empresa que mais lança produtos inovadores e traz facilidades para a vida de todo brasileiro. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Você vai construir ou vai reformar? Vai de Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil, há muitos anos. Eu fico, que assim, você tá falando com tanta simplicidade, mas eu fico imaginando, o cara chega lá, tem uma pessoa morta e tal, e não é uma pessoa morta. E você chegou a dizer para mim assim, às vezes nem precisa do perito, é tão evidente e tal, né? Como é que você treina esse olhar para olhar que é tão evidente a coisa? Como é que é isso? Às vezes, por exemplo, o crime foi cometido por alguém que a população local conseguiu agarrá-lo. Tá. Então você chega lá no local, tem ali alguém sendo contido pelos populares e ele diz, não, foi eu mesmo. Está resolvido. Aí, assim, mas tem uma coisa bem interessante. O bom policial, o bom investigador, ele não confia exclusivamente na prova testemunhal. Por mais que uma pessoa se diga homicida, ou então se diga roubador, que ela cometeu o crime, isso não basta para o inquérito. É muito pobre, é muito pouco. Hoje, nós já se estabeleceu, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, tem até aquela velha piada, né? A prova testemunhal é prostituta das provas, porque ela pode mudar quando ela for tentar ser reproduzida lá no judiciário. Então, a mesma pessoa que se indicou como autor do crime, como autora do crime na fase do inquérito, ela pode negar lá no judiciário, então ela pode não dizer nada, que é um direito dela. Se a única prova que se angariou até então foi a palavra dessa pessoa, inevitavelmente esse processo está condenado a ser arquivado. Então, a prudência da investigação diga, não se satisfaça com uma única prova. Seja prolixo, sabe? O Roger, teve um crime que jamais houve a confissão dos autores, que foi o caso da menina da Isabela Nardoni. Eles foram condenados em cima de provas científicas, investigações, que é exatamente o seu trabalho. Pode existir 0,1% de chance de erro aí, ou não tem erro? As provas elas são tão eficazes que é impossível de ter acontecido alguma injustiça, algum erro. Toda prova ela não é absoluta, né? Ela sempre tem aquela margem que enseja dúvida. Mas as conclusões elas são tiradas de todo aquele contexto probatório. Eu me lembro desse caso e me lembro que esse trabalho, esse inquérito, essa investigação foi um êxito eminentemente da polícia técnica, né? Eles conseguiram desmontar toda a parte técnica do veículo para mostrar que aquele veículo ele não seria ligado em tal momento, em tal situação. Esse é um caso clássico, né? A prova testemunhal, ao menos da parte das pessoas que foram condenadas, ela é muito fraca, eles negam, né, a autoria, e esse momento da dúvida é sempre um momento extremamente delicado. Nesse caso, como é o caso clássico, né, eu já tinha dito que é o caso de homicídio. Os crimes dolosos contra a vida, eles são julgados em duas etapas. Na verdade, é isso mesmo. Eles são julgados em duas etapas. Tem uma primeira etapa que as provas produzidas pela polícia serão novamente reavaliadas pelo judiciário para se analisar se há ou não a possibilidade daquele processo ser julgado pelo corpo de sentença, pelos jurados, pelo júri. Porque o júri, ao contrário de um juiz técnico, ele não está obrigado a julgar baseado nas provas. No júri não existe indúbio pro réu. O advogado ele pode até suscitar isso, né? Falou, olha, as provas não são suficientes, mas o jurado, por uma convicção íntima, ele não precisa justificar. Eu vou condenar essa pessoa porque acho que essa prova
é muito forte. Não. Ele pode estar assim, por uma disposição subjetiva dele. Olha, eu não gosto dessa pessoa porque ela é negra. Eu não gosto dessa pessoa porque ela é mulher. Então, o meu voto contra ela será pela condenação, que é uma crítica muito grande que se faz até hoje, inclusive mais recentemente o próprio STF, há ministros do STF que pregam o fim do júri brasileiro porque acham que essa circunstância da subjetividade incondicionada do jurado é muito arriscado. Se fosse um juiz técnico, ele seria obrigado a justificar, a se explicar. Falar, olha, o roubo foi cometido por essa pessoa porque eu vi nas câmeras, nas imagens das câmeras que a polícia recolheu, que realmente ele apontou a arma, tal. No júri, por exemplo, nós já tivemos casos de que uma equipe de policiais militares, isso com alguém gravando de um prédio ou de um sobrado, eu não me lembro agora, a partir de um celular, havia imagens que foram passadas exaustivamente ali no júri, de alguém gravando 3 policiais militares entrando na casa de alguém, saindo da casa com uma pessoa algemada, abrindo a tampa do chiqueirinho lá da viatura, coloca essa pessoa na viatura, saca a arma e dispara 3 vezes nela. Pá, pá, pá. Essa pessoa ela chegou morta lá na delegacia. Se fosse uma prova técnica, muito dificilmente um juiz iria absolver esses policiais. Eles foram a júri. Essa pessoa que foi morta por eles tinha uma ficha criminal gigantesca, já tinha passagem por sequestro, por latrocínio, por roubo. E o advogado de defesa centrou a tese dele nisso. Falou, olha, esses policiais que hoje estão sentados no banco dos réus, eles não são bandidos. Na verdade, eles fizeram um grande favor para a sociedade, porque bandido foi quem morreu. O que os jurados fizeram? Eles absolveram esses réus. E por 2 vezes. Absolveram uma vez, o MP recorreu, foi para a segunda instância reconheceu que realmente foi um julgamento contrário às provas, retornou, tivemos um novo julgamento e novamente eles foram absolvidos. Então, nos crimes dolosos contra a vida, a dúvida, ela não vale de absolutamente nada. Perfeito. Deixa eu dar mais uma pequena pausa aqui, Rosa. Deixa eu falar da Guimarães Aranha, assessoria empresarial e contábil. Na Guimarães Aranha você tem apoio completo para otimizar processos contábeis, fiscais e departamento pessoal no Brasil e com representação dos Estados Unidos. Anote aí o endereço, está aí para você também. Avenida Imperatriz Leopoldina 150, Nova Petrópolis, em São Bernardo. Ou então acesse agora, né? www.guimarãesAranha.com.br. O telefone 11 4942 5260, o melhor suporte para a sua gestão. Vai tranquilo, faz tudo direitinho para não ter problema depois, tá bom? Fale lá com o Anderson da Guimarães Aranha. Um dos livros, eu li todos os seus livros e gosto de todos eles, mas esse especialmente, o Richthofen, O Assassinato dos Pais de Suzanne, ele é sedutor, você dá detalhes aqui maravilhosos. Esse livro, ele é um livro que conta rigorosamente a história, há uma parte de ficção. Você investigou esse caso, conta um pouquinho pra gente. Esse crime é de 2006, eu entrei 2006, 2005. Agora eu não me lembro bem. Eu tinha acabado de entrar na Polícia Civil, mas eu ingressei em alguns DINTERs do interior. Então, ele foi em São Paulo, né? Eu não tive contato direto, mas havia muita fofoca ali pelas delegacias sobre a forma como essa investigação se deu. E eu me lembro que desde a época eu já ficava assim, encantado, né, com essas histórias, porque eu não tinha certeza se eram verdadeiras ou não, mas pelas notícias que saíam, né, pela imprensa, elas eram muito verossímeis, assim, e elas eram saborosas. Eu falei, como pode ser tão magnífico, como o ser humano é tão grandioso, é tão falho, é tão inconstante assim, né?
E eu O que é saboroso? Porque as pessoas parecem que se achou saboroso matar os pais. Não, mas eu digo assim, em relação ao comportamento dos investigadores, né? E dela. Você também, olha né? pelo lado do seu trabalho, né? Eu ainda não escrevia na época desse crime, mas eu já tinha essa coisa assim dessa posição de observador, né? Inclusive, quando o livro ele foi lançado, houve uma confusão muito grande, porque nós não sabíamos ainda o que era esse fenômeno que faz tanto sucesso hoje, que é esse true crime. Tudo que as empresas de streamings, as empresas que fazem audiovisual querem é true crime, é série, é filme. Muito raro você encontrar alguma obra audiovisual que não tenha um crime ali vinculado e que esse crime seja alguma coisa verdadeira, não um crime que ocorreu. E eu me lembro Você até... foi um dos precursores disso, né? É difícil não mexer com a minha vaidade, viu? Mas no Brasil, eu acho que talvez não me lembre assim, né? Da forma como ele foi construído. Eu não sei se o público sabe disso, mas na verdade esse livro não é um livro jornalístico, não é um livro que se compromete a ser uma obra de investigação. Sempre falei, olha, ele é antes de tudo uma obra de entretenimento. Eu criei para contar a história da Richthofen uma equipe de investigadores falsa, né? E a partir desses personagens, desse olhar, e aí eu trago aquela minha fala de início, né? Dessa minha gratidão pela Polícia Civil por ter aberto as portas para mim, por me dar esse olhar privilegiado sobre o crime. E eu tentei transformar essa equipe de investigadores em pessoas que pudessem comunicar ao público como era ter esse olhar privilegiado sobre o crime. Então, agora, ele está muito perto do que realmente aconteceu. Embora seja, entre aspas, uma ficção, ele está muito próximo do que ocorreu. Sim, porque teve uma questão aí de uma prudência jurídica minha. A própria editora estava morrendo de medo de, à época, lançar esse livro, porque usa o nome dela, usa o nome dos pais e usa os fatos. Eu fiz cópias, então, do processo, à época, inteirinho, do inquérito, e eu retratei todas as falas, todos os depoimentos, exatamente como eles aconteceram, seja na justiça ou seja na delegacia. Eu transformei aqueles depoimentos em cenas. E aí sim, eles são reais. E aí sim, até para nos protegermos assim, né? Porque como não havia muita jurisprudência à época, falou, olha, será que isso vai ser lançado? Será que vão deixar, né? Será que ela não vai entrar com uma ação para tentar? Graças a Deus eu nunca fui movimentado, nunca fui movido nenhuma ação para tentar barrar isso. Eu soube por amigos meus que trabalham na Secretaria de Administração Penitenciária que ela teve acesso ao livro. Acho que se não gostou, pelo menos foi indiferente a ela, né? Mas não é só com esse livro. Todos os outros livros que foram lançados pela editora Planeta, pela coleção Grandes Crimes, eles têm essa característica. Todos eles são baseados no inquérito policial, seja o do furto ao Banco Central, seja o livro Amor e Esquartejado. Em todos eles eu uso os nomes das pessoas que se envolveram com os crimes, eu uso os nomes das testemunhas. Às vezes eu acho que um depoimento ele é legal, mas ele não seria muito reproduzível. Então eu uno 2, 3 pessoas que relataram a mesma coisa em um único personagem. E aí tento adaptar isso de uma forma mais agradável ao leitor. Porque existe uma coisa no processo, é que nós somos obrigados a nos satisfazer com a sentença. Né? Nós somos obrigados a nos satisfazer com aquela história que o judiciário nos mostra como sendo a história definitiva do crime. Fala, olha, o crime realmente foi assim. Mas quem observa isso mais próximo nota, fala, olha, existem alguns lapsos ali, existem alguns buracos fáticos que não coincide com a decisão do juiz. É claro que o juiz tem uma autorização legal para ele mesmo, de acordo com a sua convicção, preencher esses lapsos com aquilo que ele acha que
que é o certo. Mas isso não nos proíbe de nós mesmos recontarmos essa história e aí preenchermos esses espaços com aquilo que a gente acha que é interessante. No caso da Suzane, eu me lembro que à época corria-se ali pelas copas das delegacias entre uma fofoca e outra, que uma equipe de investigadores de um distrito policial da cidade também havia aberto uma investigação informal sobre o caso, paralelamente à investigação que era feita pelo DHPP. Uhum. Quem conhece a Polícia Civil com uma intimidade sabe que o DHPP é um grupo de elite, né? E as delegacias e os distritos das cidades normalmente são a parte mais preterida da Polícia Civil. Normalmente os prédios são os mais abandonados e essas equipes têm uma estrutura mais inferior. E isso constrói uma certa rivalidade dentro dessas equipes, né? E isso me chamou muito a atenção. Mas que história é essa? Como é que uma equipe de um distritozinho, né, de bairro, teve a coragem de também abrir uma investigação? Até atrevimento, claro. Um atrevimento. E na minha cabeça já começou assim a surgir as intrigas internas entre os delegados lá do DHPP, quando distrito e tal. E da imprensa saiu, então, assim, algumas notícias, algumas coisas muito breves, falando, olha, realmente, alguns investigadores de tal distrito foram os responsáveis por encontrar tais pessoas. E essas testemunhas foram fundamentais para solucionar a investigação. Então, ao invés de eu só contar aquilo que está na sentença, daquilo que foi reconstruído lá no judiciário, eu quis trazer esse maravilhamento que eu tive com essa revelação, assim. Essa investigação paralela aconteceu, então? Assim, se você chamar um ato de investigação, aquele procedimento onde você angaria elementos para ajudar no esclarecimento do crime, ela existiu sim. Né, foram os policiais do distrito que encontraram as pessoas que haviam comprado a moto do namorado dela. E aí eles levaram essa informação lá para o DHPP. Mas para eles chegarem a isso, evidentemente que deve ter havido muitas histórias de buscas, de diligência, tal, de uma forma não registrada, né? Para que não houvesse esse conflito público com os policiais lá do DHPP. Uma pausa para falar da querida CrossFox Elétrica. A CrossFox Elétrica é referência no segmento de fios e cabos elétricos em todo o Brasil e é distribuidora oficial da Telefio, que possui uma estrutura moderna de equipamentos altamente tecnológicos. Informações sobre a CrossFox, entre na nossa rede social www.crossfoxelétrica.com.br ou ligue 11 2902 1070. Há mais de uma década entregando soluções, é a nossa CrossFox Elétrica. Ô Roger, você citou na hora do julgamento, no júri, que às vezes a pessoa é julgada, quem está julgando tem os seus preconceitos, etc. E ele vota contra aquela pessoa, não porque esteja convicto, mas porque ele não gosta daquela pessoa por qualquer razão. No caso do amor esquartejado, houve uma certa simpatia pela esquartejadora. Houve o público que disse, não, esse japonês, não sei o quê. Eu lembro muito bem disso, que havia uma certa, entre aspas, eu estou falando do lado de cá, tá? Não estou falando do lado da polícia. Sim. Não, realmente ele mereceu, porque ele é safado, não sei o quê e tal. Você acha que nesse julgamento houve esse lado do simpatia, entre aspas, pela criminosa? Eu não sei, porque se nós formos observar, a pessoa dela é uma pessoa que não se enquadra nesse conceito de moralidade que nós temos, né? Ela era uma prostituta, né? E só por isso eu acho que já depois contra ela toda aquela carga de preconceito e de machismo que a nossa sociedade patriarcal devota a essas mulheres, né? Eu acho que a sedução
que se teve por ela não foi por ela, mas foi pelo caso em si. Toda essa história ela é mirabolante, né? É uma mulher, uma ex-prostituta, aparentemente frágil, que não tem essa... que nós não temos... que não constrói em nós, né, essa ideia de que alguém forte, alguém resistente, consegue matar o próprio marido, que era muito mais forte que ela. E poderoso, né? E financeiramente poderoso, né? Ou seja, dentro da sua própria casa e de uma maneira ainda que para nós é extremamente censurável, que é a partir do esquartejamento, né? Ou seja, é a dissolução da humanidade de alguém fisicamente, né? Eu acho que é um dos grandes momentos assim da nossa literatura policial. Tanto ela quanto a própria Suzane, eu sempre costumo dizer que elas estão condenadas a não serem esquecidas, né? Nós aqui, todo mundo aqui tem um direito de ser esquecido, né? Os seres humanos, eles são naturalmente inconstantes. Nós erramos, nós fazemos grandes porcarias, né? Nós nos arrependemos disso e depois tentamos seguir a vida em frente como se nós não tivéssemos cometido aquilo. E algumas pessoas são escolhidas pela sociedade para não terem esse privilégio de serem esquecidas, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que a Suzane Richthofen, onde ela estiver, todo mundo vai apontar o dedo para ela e dizer: essa é a adolescente que matou os pais, como se ela não tivesse a possibilidade de amadurecer, de se arrepender e de pagar a sua própria pena. Então eu acho que nossa admiração pelo caso da Yock não foi por ela em si, né? Não foi uma certa simpatia por ela, mas por esse nosso desejo inconfessável pela desgraça. E ela materializa isso de uma forma muito evidente. Opa, olha só. Que maravilha. É hora de falar da Alibec. Está no mercado há mais de 20 anos, hein? Distribuindo produtos de super qualidade, preço justo. A Alibec atende em todo o Brasil com muita rapidez e eficiência. Acesse www.alibec.com.br, telefone 11 3851 4617. Alibec, tradição e qualidade em produtos alimentícios. Cara, é demais. Muito bom. Teve um caso que o Paulinho deve estar muito emocionado com essa história aí que o Roger está contando, dessa coisa de morte, etc. Leia o livro Tudo Pode Dar Certo, que você vai entender o que eu estou falando. Mas houve um caso recente onde a gente teve uma história, um final trágico, mas que depois, quando a pessoa tentou voltar, ela foi esquecida. Eu estou falando da história da filha da Glória Pérez. A menina foi assassinada, o rapaz foi preso, ficou preso, cumpriu a pena, aí eu não vou discutir se a pena foi justa ou não, e aí aparece uma série na televisão e tudo aquilo é reconstituído outra vez. E algum tempo depois ele morre. Esse rapaz foi punido 2 vezes, porque eu ligo muito a morte dele por infarto a essa série, porque aquilo estava esquecido, aquilo estava sepultado, de repente volta tudo como se tivesse acontecido de novo, e realmente aconteceu de novo, que apareceu na televisão. E ele acabou. Você liga isso, esse tipo de pessoa, ele pode ter um sentimento desse porte, ou até pelo grau, né, de psicopatia, sei lá se esse é o termo correto para se usar, ele é indiferente, isso não muda nada. Eu não me atrevo assim a dizer qual é o diagnóstico psicológico dele, né? Mas enquanto reincidente, enquanto egresso, pessoa que já cometeu o crime, que está tentando se reconstruir, toda vez que você remete alguma memória ruim, é um novo castigo. Nós podemos, assim, tirar como exemplo pela nossa própria experiência, né? Naquilo que eu disse, todos nós somos inconstantes. Tá? Da mesma forma como não existe a vítima perfeita, também não existe nenhum bandido que é perfeito e que se enquadra naquele nosso ideal
de bandido cinematográfico, né? Todos eles também têm... Super bandido, não tem sensibilidade? Bandido, pode ser quem for, pode ser assim, daquele menino que furta lá no semáforo, pode ser Marcola, pode ser qualquer político que para mim tem traços muito mais assim de psicopatia, muito mais evidente, né, de indiferença à dor humana. Todos eles passam pela relação entre pai e filho, entre filho e mãe. Todos eles têm, em algum momento íntimo, em algum momento de solidão, a sua revelação de dor, a sua revelação de sofrimento. Nós estamos passando por um momento agora do audiovisual muito vinculado com essa coisa de recontar histórias. Você está fazendo muito roteiro, né, de audiovisual? Tenho feito alguns, todos eles também estão centrados nisso. Eu tenho crises ainda muito grandes com essas coisas de se fazer roteiros, porque como eu venho da literatura, a literatura ela nos permite ter uma liberdade maior para se criar e para se aprofundar nessa grandeza, né, do ser humano. E ao menos comigo, a literatura ela sempre me adoece. Toda vez que eu me proponho a fazer um livro inteiro, eu sempre noto que alguma coisa em mim está muito mal. Eu acho que é por isso que os livros saem tão bons assim. E a produção de roteiro já é uma coisa em equipe, e ela tem uma gramática própria, que é a gramática do mercado. Hoje, por exemplo, nós estamos em um péssimo momento para se contar histórias no audiovisual, porque hoje toda obra, toda série, todo filme, ele depende exclusivamente do patrocínio desses grandes streamings. E a linguagem dessas séries, ela já foi formatada de uma tal maneira que você fica preso àquilo, sabe? É uma coisa angustiante de você notar que você está reproduzindo coisas que você sabe que não são coisas legais, assim, sabe? Que não vão trazer nada de grandioso. São só formulazinhas que estão sendo feitas aí há alguns anos, que em algum momento isso vai se desgastar, não vai fazer esse mesmo sucesso que está sendo feito hoje, e o seu nome vai estar vinculado àquilo a vida inteira. Eu tenho grandes crises com esses roteiros, né? Eu tenho feito alguns, mas confesso que eles nunca chegam naquilo que eu espero que fique. Mas eu acho que talvez para alguns anos eu tenho muita fé que esse formato vai se desgastar e vai se abrir novas portas aí para que as histórias possam ser contadas de formas mais livres. Roger, dá só mais um tempinho, por favor. Eu quero falar da Debrecht Churrascaria, onde a gente faz esse trabalho, onde a gente tenta com os nossos convidados e todo mundo sai muito feliz, porque, a comida é fantástica. É o melhor churrasco assado à moda gaúcha de São Paulo. Entre no site da Debrecht, www.debrechtchurrascaria.com.br ou ligue 11 3141 2991. São 4 unidades. A nova na Faria Lima, a da Antônio Souza em Guarulhos, a da Pedro Iva aqui em São Paulo e a da Dom Pedro 444 lá em Santo André. Beleza? Para a gente finalizar, a sua grande paixão é o livro Ponto 40, Polícia para Leigos. Por quê? Primeiro, ele foi escrito de uma maneira muito visceral. Ele foi escrito em um momento da minha vida que eu não achava que eu seria escritor, que eu não achava que eu teria leitores. É um registro, já deixo claro aqui, que por mais que eu tenha dito que ele tenha crônicas da minha passagem pela polícia, não é bem assim, tá? Eu reconto ali histórias que eu vivenciei na polícia, mas com muita coisa a mais, né? Eu coloco fatos a mais, eu coloco outras pessoas, eu potencializo sentimentos. Então ele foi que me abriu as portas assim para essa coleção de livros que eu lancei depois. E foi ele que me permitiu me observar enquanto escritor. Por mais que eu fizesse os blogs, por mais que eu rabiscasse minha vida inteira, talvez eu não estivesse pronto para assumir essa personalidade de ser observado pela sociedade como alguém que escreve. Uma coisa que eu notei, assim, que até hoje eu não lido muito bem, é a maneira como se colocam escritores e a literatura em um altar.
sagrado, assim, né? O que para mim é uma coisa estranhíssima, né? Eu ainda não sei lidar com essa coisa, né? De tratar os livros. Eu, por exemplo, eu não leio os livros que eu escrevo. Toda vez que eu tento ler alguma coisa, falar, isso daqui pode retirar, isso não tá legal, aqui ficaria legal se fosse com uma outra frase. Então, assim, eu não tenho nenhum fetiche pelos livros, sabe? E eu noto que os escritores eles são colocados nessa posição de, não artistas, mas como entes sagrados que trazem para a população uma coisa misteriosa, sabe? E eu tento ver, olha, não é... E ao mesmo tempo eu sei que as coisas que eu escrevo são coisas especiais, sabe? Então eu vivo com essa crise eterna, assim. E esse livro, especificamente, é um livro que ele me diz muito isso. Era um momento da minha vida em que, como eu não me via como escritor, eu me sentia muito mais livre para rabiscar. Então a forma como eu me expus nele, para mim, é muito mais dolorosa, mas eu acredito que para o leitor seja muito mais prazerosa. E agora você lançou um livro com um grupo de pessoas, não é isso? Sim, temos um livro agora que vai sair agora no dia 28 de agosto, agora pela editora Juspodium, que se chama Código Penal em Crônicas. Sou eu entrei como um dos coordenadores dele, junto com o delegado da Polícia Civil aqui de São Paulo, que chama Igor Jorge. Então nós conversamos com alguns amigos nossos e aí nós encontramos delegados, peritos, médicos legistas, PMs, muitos investigadores pelo Brasil inteiro, e eles todos então se propuseram a escrever uma crônica sobre algum crime, sobre algum acontecimento da vida profissional deles relacionado com um artigo do Código Penal. Então, hoje nós temos um livro aí com mais de 300 crônicas, e cada crônicazinha ela está relacionada com um dos artigos. São crônicas curtinhas, então dá para você ler uma por dia, é uma coisa muito legal, uma coisa bastante interessante, muito mais pela qualidade, mas pela possibilidade de se conhecer esse trabalho de policiais que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Roger, me dá só um tempinho que eu vou falar da LuxColor, sinônimo de inovação em tintas. Investir pesadamente em pesquisas no desenvolvimento de produtos, gerar ideias, criar soluções para o consumidor moderno. Essa é a essência da LuxColor. Acesse www.luxcolor.com.br, a tinta da pintura inteligente. Valeu? A última para valer mesmo. Você falou que entrou para a polícia por acaso, para poder sobreviver, para poder manter a sua escola. Se você pudesse fazer propositadamente agora, conhecendo tudo que você viveu, você faria ou você mudaria o curso? Na época, hoje em dia, atualmente não. Hoje em dia estou muito satisfeito com a minha vidinha de homem burocrata, de homem mais calmo, e como eu já passei pela literatura, eu não sei se eu teria a mesma resistência de antes, né? Porque enquanto eu estava lá dentro havia uma coisa muito fria minha, né? Muito de lidar com os fatos de uma maneira impessoal. Hoje eu acho que não sei, eu não tenho certeza se eu teria a capacidade de lidar com a desgraça humana com tanto distanciamento assim. Mas, claro, assim, eu sou apaixonado pela investigação. Eu sempre digo que, para mim, se não fosse pela questão financeira, eu teria ficado como um investigador a minha vida inteira. Porque, para mim, é a melhor profissão que existe. Melhor que delegado, melhor que juiz, com todo respeito, melhor que jornalista. Claro, mas cada um tem a sua profissão. É uma das poucas, se não a única pessoa que tem a autorização do Estado para invadir a vida de alguém. Isso é de uma sensação maravilhosa. O jornalista é o contrário, ele não pode ver nem o treino. Pois é. E aí tem aquela coisa de você ficar obcecado em ter certeza que alguém cometeu um crime, mas não sabe como chegar
a demonstrar isso. E aí você fica 4, 5 meses, às vezes 1 ano, em cima daquela pessoa, sem que ela saiba, sabe? Tentando cercá-la de alguma forma, até que chega aquele grande momento da revelação, que é a cana, que é a hora que você prende, que é uma das sensações deliciosas da vida, né? Eu até recomendo, acho que todo mundo na vida tinha que passar um dia por esse momento de dar cana, você ter a certeza de que você está prendendo alguém porque ela fez algo errado e se permitir ser tomado por aquela adrenalina que cai na hora que você saca a arma e fala, para, polícia, para. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Roger Franchini, obrigado, Agradeço. viu? Foi ótimo Muito obrigado. esse bate-papo. Você com certeza está inspirando muita gente aí. Obrigado, meu amigo. Valeu. Eu que agradeço. Flávio Prado, Entre Amigos, fica por aqui. Tem mais. Nós vamos fazer vários cortes dessa entrevista. Vamos pegar detalhes a mais para que você possa curtir bastante esse sensacional escritor, nosso querido Roger Franchini. Um abraço.